bom dia, segundo ano! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula de História. Essa aula que está conhecendo um pouco mais sobre a importância das fontes históricas. Nós já sabemos que fonte histórica é tudo aquilo que traz informações sobre o passado e que serve para a construção do conhecimento histórico. Já conseguimos perceber também alguns objetos que nos contam histórias. E a funcionalidade de cada um deles, a história que cada um desses objetos nos conta. Até agora, também já sabemos que existem diversos tipos de fontes históricas. Relatos orais, que são as entrevistas, as lendas, documentos escritos, que são certidões, cartas, testamentos, livros, jornais, revistas, entre outros muitos. Fontes materiais, pedras, cerâmicas, objetos. Fontes visuais, que são imagens, pinturas, fotografias, anúncios de publicidade, entre outros. E fontes audiovisuais ou sonoras, que são cinema, televisão, DVD, CDs, entre outros tantos também. Olha quanta coisa nós já descobrimos sobre fontes históricas. Agora, eu quero convidar você a observar mais de perto dois tipos de fontes históricas. Vamos lá? Agora, eu convido você a abrir o livro didático na página 6 e 7 e olhar as ilustrações que nós encontramos ali. Encontramos duas ilustrações, duas fotos de cerâmicas produzidas por comunidades diferentes. Uma cerâmica produzida por povos indígenas do Xingu e outra são cerâmicas produzidas por uma comunidade quilombola lá do Maranhão. A arte em cerâmica da comunidade quilombola, que fica localizada no município de Alcântara, no Maranhão, produz essas cerâmicas para que elas sejam vendidas em diversas regiões do Brasil e também no exterior. A produção dessa cerâmica é realizada pelas mulheres quilombolas e surgiu quando os escravos, há muito tempo atrás, os escravos libertos se estabeleceram entre os séculos 18 e 19, mais ou menos, nessa região, que também era ocupada por uma ordem religiosa carmelita, que produzia esse tipo de artesanato. E graças ao contato entre esses dois grupos de escravos libertos e as freiras religiosas dessa região, ocorreu a produção, o desenvolvimento dessa técnica, que envolvia o uso de cilindros de argila e modelagem manual. Essa técnica de cerâmica, desenvolvida pelos quilombolas dessa cidade, tem passado tradicionalmente de geração por geração há alguns séculos. Agora, observem a diferença que existe entre as duas produções, entre as duas fotos. Me diga, qual dessas fotos é a mais colorida? Observe os detalhes que existem em cada uma dessas fotos. Qual dessas fotos pertence ao povo indígena lá do Xingu? Isso mesmo, essa daqui, ó, que eu estou mostrando para você agora. Esses são materiais feitos de cerâmica. Os dois materiais são feitos de cerâmica. E observando essas duas fotos, podemos ter certeza que elas são fontes históricas, porque contam histórias de um povo, de dois povos diferentes. Vamos analisar uma fonte histórica de Dom Pedro II. Nós já sabemos que o Brasil já foi um império. Vocês se lembram que eu já contei para vocês com a chegada dos portugueses, a independência do Brasil em 7 de setembro, Dom Pedro I. Pois bem, Dom Pedro II
foi filho de Dom Pedro I. E ele foi o segundo e o último imperador do Brasil. Dom Pedro II fez uma viagem. E nessa viagem, ele produziu alguns documentos. E agora nós vamos ter acesso ao diário de Dom Pedro II. Pois é, pessoal, um diário também é uma fonte histórica. Olha que interessante, porque ali a pessoa que escreveu o diário relata histórias vividas por ele. Então, podemos afirmar que um diário é uma fonte histórica. Observe com carinho a caligrafia que Dom Pedro II usou para escrever esse diário. Você acha que essa caligrafia é uma caligrafia fácil de ler? Ela não é nem um pouco parecida com a caligrafia que nós usamos hoje em dia. E aí, neste momento, nós também podemos reconhecer que esse diário é um documento antigo. Até mesmo a forma como ele escreve, as imagens, as palavras, é um pouco diferente da forma que nós usamos hoje em dia. E aí, eu também te pergunto, será que hoje em dia as pessoas registram viagens dessa forma que Dom Pedro registrou essa viagem que ele fez? Eu acho que não, não é? Hoje em dia as pessoas registram suas viagens com muitas fotos e textos muito curtos que estão espalhados por aí em redes sociais. Olha só, Dom Pedro, ele era muito caprichoso com a execução do seu diário. Ele contava detalhes de tudo que ele encontrava por aí e de tudo que ele fazia durante o seu dia. Observem a data que esse diário foi escrito. Parece que Dom Pedro gostou de ter realizado essa viagem lá no ano de 1876. E aí, como é que a gente consegue comprovar todas essas perguntas que eu te fiz? Como esse diário foi escrito? Quando essa viagem foi realizada? Se Dom Pedro gostou de realizar essa viagem? É só perceber os detalhes que encontramos no diário. Agora, pessoal, é com vocês. Depois de conhecer dois tipos de fontes históricas diferentes, chegou a hora de realizar uma atividade, um exercício de fixação, que eu estou deixando aqui no final da nossa aula. Vocês vão abrir o livro didático lá na página 10 e página 11, e terminar na página 12. Eu sei que vocês vão gostar de fazer essa atividade e descobrir e observar um pouco mais de perto essas fontes históricas que acabamos de conhecer. Ao final dessa atividade, tire uma foto bem nítida e mande para eu ver como você se saiu. Eu vou estar aqui, ansiosa, aguardando o seu retorno. Por hoje é só. A gente se vê muito em breve. Um super beijo no seu coração. Tchau, pessoal!